Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Hoje no programa TPM nós vamos falar a respeito dos mitos e verdades que rondam os implantes de silicone nas mamas. Então fiquem atentas que o programa está começando agora. Olá, o nosso convidado hoje é o cirurgião plástico, Dr. Lucas Kawasaki. Nós vamos falar, gente, do sonho de todas as mulheres, dar uma turbinada nas mamas. Tudo bem, doutor? Bom, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Querido, antes da gente começar a explorá-lo, eu gostaria de saber de você o seguinte. Toda mulher tem um medo danado, que eu não sei se isso é verdade ou é mito, em relação às próteses que podem ou esconder um possível câncer que ela possa ter. Como que é essa história? A prótese pode realmente ocultar? Interessante essa pergunta, porque eu acho que é a dúvida mais importante que uma paciente tem que ter quando opta por colocar uma prótese de silicone. Certo. Até o presente momento ainda não existe, não tem nenhum estudo que confirme uma associação entre o silicone, né, a prótese de silicone, e o aumento de incidência do câncer de mama, tá? Certo. Inclusive, em janeiro, agora saiu um estudo mais recente nos Estados Unidos que eles alertaram sobre um possível câncer, um tipo de linfoma que pudesse dar. Mas é muito raro. Em relação com a inclusão dessa Com a inclusão prótese. de prótese de silicone. Certo. Tá? Outra dúvida também que as mulheres têm é a questão da amamentação. Se quando você utiliza a prótese, você vai ter problema para amamentar. Não, isso não acontece porque a prótese é colocada via de regra, ou seja, 95% dos casos ou até mais, ela é colocada abaixo da glândula que produz o leite, vamos dizer assim, tá? Certo. Então a glândula ela é descolada e colocada abaixo da glândula, em cima do músculo. A prótese também pode ser colocada abaixo do músculo, mas são casos de exceção. Então a gente não entra pelo meio da glândula. Então a paciente que colocar uma prótese pode engravidar, a mama vai desenvolver, vai produzir leite, o nenê vai sugar o leite normalmente. E a sensibilidade também continua a mesma. Olha, o que acontece às porque a mulherada fala, não adianta eu me turbinar e a birosca não funcionar, né? Como é que é isso? Não muda nada, né? O que acontece, na verdade, é que assim, nos primeiros dias, ou seja, as duas primeiras semanas, basicamente, acontece, na verdade, uma hipersensibilidade, não só da pele, como principalmente da areola e do bico do seio. Em alguns casos, o que a gente nota na prática clínica é que em alguns casos pode acontecer um certo adormecimento do bico, mas o mais comum é uma hipersensibilidade. Isso daí é menos mal, né, Luciana? Que passa com o tempo, né? Agora, fala uma coisa pra gente. Como é que vocês, cirurgiões, definem o tamanho da prótese ideal? E também, outra pergunta, quando vai uma louca que quer colocar a birosca 10 vezes mais, qual é o procedimento de vocês? A gente tem um limite que, né, que todo cirurgião plástico tem que saber entre o que é estético e o que não é. E o que é loucura. A prótese de mama tem essa parte legal que a paciente pode optar pelo tamanho. É claro que o cirurgião plástico vai indicar, orientar. Não, olha, o diâmetro do seu tórax, a quantidade de glândula que você já tem, se a paciente já tem uma certa flacidez de pele ou não, então o cirurgião plástico indica. Eu gosto de indicar uma média, né? Tipo 300 ml a 350 ml, e o paciente acaba optando entre uma prótese, né, de volumes aproximados. Agora, existem alguns moldes provadores que podem ser usados na consulta antes da cirurgia, que são moldes de plástico que se coloca por baixo da blusa ou sutiã. Mas com o decorrer do tempo, a gente pega uma prática e acaba não utilizando mais, né? Certo. O duro é convencer a paciente que é aquilo lá, que é entre isso e aquilo, né? Que é o certo. Sim, uma média para quem está assistindo
ter uma ideia, hoje o volume mais indicado é em torno de 300 a 340 ml. É porque no Brasil ainda não tem aquela doideira, né? Que tem igual. Nossa, não, por exemplo, essa prótese né? aqui é uma prótese perfil alto de 450 ml. É considerado ainda uma prótese grande. Eu Tá? acho um Então, elefante. pelo menos na minha prática clínica, é muito difícil a gente indicar uma prótese desse tamanho. A média é porque 300 a vai ficar 340. Muito grande, né? né? Muito turbinado pra minha cabeça. Titiolina, velho. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O papo tá interessantíssimo. Então, fique ligado aí e veja agora o recado da minha patrocinadora Fisiofarma. Fisiofarma é mesmo estética de resultados e o lugar ideal para você tratar a sua pele, ficar com uma aparência muito mais jovem e mais bonita. Tem aí novidades que você vai aproveitar, como o Vulcan, que vai deixar a sua pele muito mais clara, uniformizada. Ele melhora manchas, até mesmo aquelas manchas mais profundas, como melasmas, por exemplo, uma alta tecnologia. Tem também, né, o laser de preenchimento com ácido hialurônico. Olha só, imagina você ficar com uma pele muito mais esticadinha, revitalizada, amenizar rugas, fora luz intensa pulsada, laser fracionado e muitas outras novidades, viu? Também não pode esquecer da depilação progressiva definitiva para quem quer ficar livre de vez dos pelos, feito com o aparelho luz intensa pulsada SQ. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisiofarma. E é muito gostoso, muito agradável, porque você logo percebe os comentários, né? Como você tá bem, você tá rejuvenescida, você tem feito algum tratamento, esse tipo de coisa. Então, a parte de tratamento de vocês eu acho fantástica. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai conhecer de perto essa maravilha todinha. Nosso comercial e voltamos já, fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisiofarma, sem igual. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cirurgião plástico, o Dr. Lucas Kawasaki, que está nos explicando a respeito das próteses de silicone nas mamas. Doutor, hoje existe uma diferença do silicone que era utilizado há alguns anos atrás para o de agora, né? Sim. Quais são essas diferenças? E existe diferença também de formato e tamanho de uma década atrás para agora? Sim. Em relação à fabricação das próteses, da década de 90 para cá, houve uma melhora muito grande. Antigamente, o gel que se utilizava para a fabricação da prótese era um gel chamado não coesivo, ele era mais tendendo a líquido. Né? Então, acontecia da prótese, como a cápsula também dela era mais frágil, o organismo mesmo ia digerindo essa cápsula e esse silicone extravasava. As próteses mais modernas, ela tem é produzida com um gel chamado coesivo. É um gel que funciona, podemos comparar com uma gelatina. Se houver um acidente, uma ruptura da prótese, e a gente cortar a prótese no meio, por exemplo, o gel já não extravasa mais. Ele fica ali, né, partido, mas ele não extravasa. Ele fica paradinho. Olha ali. Que maravilha, isso, hein? Entendeu? Agora explica pra gente aqui, ó, Thiago. Me mostra essa gente, isso aqui é um elefante. Essa 450, né, que é considerada já uma prótese grande, tá? Esse daqui é um perfil alto que a gente fala. Certo. O perfil alto é o mais indicado, mas existem outros como perfil baixo, perfil super alto. Que vai depender como você tinha ali. Super alto, você imagina, Nossa, super alto. Me fala uma coisa, você estava falando de acidente e tal. Num acidente pode ocorrer algum risco dessa prótese deslocar? A prótese mesmo andar, sair do lugar? Olha, o risco da prótese se mover, sair do lugar de onde ela foi colocada, acontece no período pós-operatório mais recente. Que isso é mais ou menos por volta de 1 mês e meio até 2 meses, tá? Depois disso, basicamente ao redor da prótese já se formou uma cápsula, que é a própria cicatrização da cirurgia, e essa cápsula
é muito, muito difícil de acontecer algum trauma e ela se romper, por exemplo. Agora fala uma coisa para mim que eu acho que é uma preocupaçãozinha também para as mulheres. Qual é a idade ideal para que você coloque, ou melhor, que você turbine aí as mamas? Olha, não existe uma idade ideal para ser colocado, né? Uma média, assim, em torno de pacientes de 20 a 35 anos são a que mais procuram para colocar. Os extremos da idade, né? Paciente mais jovem que isso e pacientes mais velhos, né? Com mais idade, também pode ser colocado. Um exemplo aqui, né? Mas tem que, ó... Mas o principal é aquela paciente, assim, pré-adolescente ou adolescente que ainda não tem a mama totalmente formada. Então, nesses casos, é melhor que se espere passar a parte hormonal, né? Falando para você mais em relação a essa juventude. Porque com 14 anos, não tem tanto 15, eu quero pôr, fica perturbando a cabeça da mãe. Então, o ideal é a partir, vamos dizer, mais ou menos numa média, depois dos 18 anos. Cada vez está sendo mais comum pacientes mais jovens procurarem para colocar. Então, mas aí cabe mais ao exame clínico para a gente ver se aquela paciente já pode ser colocada uma prótese ou não. A gente já teve casos, inclusive, de colegas ginecologistas, mastologistas, encaminharem pacientes na fase de adolescência, até por problemas psicológicos, para ser colocado uma prótese. Cada caso é um Mas caso, são casos muito bem extremos, né? Isso, casos aí já é outra história, não é, né? Pô, me fala uma coisa, a cada 10 anos ainda tem que trocar a prótese? Então, isso é um pouco controverso. Essas próteses mais antigas, da década de 80, igual eu falei, a cápsula não durava mais do que 10 anos. Tem até estudos americanos que provam que mais da metade se rompia depois de 10 anos, então elas tinham que ser trocadas. As mais modernas, os fabricantes mesmos já dizem que não precisa mais, vamos dizer, trocar a cada 10 ou 15 anos. É aconselhável que se troque? Depende do cuidado também, eu acho, da paciente ou não. É aconselhável que se troque? O seu próprio corpo... mas se você começa também a fazer o malabarismo, né, Luciana? Não, minha amiga, tá o que tem que fazer são os exames de rotina e caso essas próteses apresentem algum problema, aí sim a indicação é que elas sejam trocadas. Eu tô vendo aqui uma prótese, gente, um trem aqui que parece uma perrebinha, uma coisinha molengada, horrorosa. E eu tô sentindo que como é que fala? A textura dela é diferente dessas aqui mais... Não sei, gordinha. Essa aqui é mais antiga, essa é mais moderna, porque eu estou sentindo uma textura diferente. Essas aqui são um pouco mais modernas, né? Sim. Essas cápsulas aqui, né? Envoltório. Mas todas elas são consideradas próteses texturizadas, né? Que o envoltório é texturizado. Essa daí já é um envoltório de poliuretano, que se chama, né? Que essa aqui? Isso. Mas esse formato é um formato anatômico, que a gente quase não utiliza. Ô, doutor, eu acho que o grande problema hoje em dia é realmente o paciente ouvir o médico, né? Ouvir a indicação, a sugestão, ter essa cumplicidade para ficar uma coisa harmônica, esteticamente também, assim, para ter um visual legal, né? Porque às vezes ou a pessoa fica com medo e põe menos e aí depois se arrepende, e aí tem que fazer tudo de novo, ou ela põe demais e acaba também se arrependendo, porque também tem essa questão de romper estria, porque ficou um volume enorme, né, distendeu demais a pele. Esse hoje é um dos grandes desafios dos médicos em relação aos seus pacientes. Sim, é o que eu falei, né? Vai muito da prática clínica, né, do cirurgião, no caso, né, avaliar cada caso e indicar aquilo que realmente cabe ao paciente, né? Então, a gente também tem que ter uma certa, né, limite habilidade, de indicação. né? Isso, né? Não é fácil não, gente. Olha, pra gente ficar bonito, não é muito fácil não, viu, doutor? Tem que já nascer e pedir que a hereditariedade e a genética ajuda, viu? Pra não dar tanto problema pra vocês. O cirurgião plástico consegue dar uma ajuda. Né? Claro. Mas não faz milagre também, né, querida? Isso não tem jeito. Vai lá, leva a foto da Angelina. Da Angelina, como é que fala? Jolie, quero aquela... Né? Tem paciente que faz isso. É verdade, muito doido. Querido, pena que o nosso tempo já foi, você foi ótimo, muito obrigado por aqui pelo tempo disponível, né, aqui pra gente, muito obrigada, né, doutor, foi um prazer. Adoramos. Eu que agradeço a participação. Obrigada. Tchau, gente. Gente, beijo, se cuidem. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.